mais uma aula aqui assistida de neurociência. Eu vim compartilhar aqui com vocês como de costume. E aí, quem vai se beneficiar disso aqui é geralmente... minhas anotações aqui. Quem vai se beneficiar é geralmente quem tá aí com dificuldade de manter a rotina de dieta, de manter a rotina de exercício. E hoje a aula foi toda de reprogramação mental. Então, é o conteúdo que eu aprendo para ensinar para vocês, lógico que também me beneficia muito na minha vida, tá? Vamos lá. Seguinte, hoje foi falado aqui sobre um exemplo que eu achei muito legal de compartilhar com vocês, que é a questão do... quando a gente fala que quer muito, né? A gente quer comer bem, a gente quer... e aí eu tô transferindo tudo isso, tudo que foi falado de forma global pro meu nicho, que é o emagrecimento e a atividade física, tá? Então, vamos lá. E aí o que foi falado foi o seguinte, o que a gente realmente quer e o que a gente realmente fala que quer da boca pra fora, né? Porque o que a gente realmente quer acontece, a gente consegue fazer acontecer. Agora, o que a gente fala da boca pra fora, não. Isso fica perdido aí no tempo e aí se perde no caminho. Vamos lá, precisei dar uma pausa, mas voltei. A questão é, vamos lá, 2 pontos, tá? Primeiro, a gente identificar o que realmente a gente deseja e o que a gente realmente fala da boca pra fora. Então, pra gente identificar isso é muito fácil. É só você parar e pensar, um exemplo. Quando alguém te pergunta, por exemplo, você quer ir pra Nova York? Como aconteceu agora, por exemplo, no jogo do Fluminense. Você quer ir pra Nova York? Eu quero ir pra Nova York. Passar uma semana, quem não quer? Quero ir. Legal. Só que assim, o meu querer ir pra Nova York era diferente do querer do meu marido de ir pra Nova York. Por quê? Porque quando o Fluminense ganhou o jogo que o levaria à semifinal, 5 minutos depois ele já sabia o preço da passagem, onde ele ia ficar, onde ele poderia ficar, quanto que, por exemplo, ele gastaria, talvez, naquela semana, uma estimativa. Ele correu atrás daquilo, ele realmente queria. Eu queria, mas não ia correr atrás. Então, essa é a diferença de quem quer de verdade para quem não quer. Quem quer de verdade, pesquisa, vai olhar, vai estudar, vai aprender. Quem não quer, vai dizer que quer. Porque todo mundo que, por exemplo, está acima do peso, que sabe que está acima do peso, que sabe que os exames não estão bons, ou que se olha no espelho e não está feliz com o que está vendo, ou quer vestir uma roupa que gosta e não consegue, vai alguém perguntar que você quer emagrecer, você quer colocar um shape, a pessoa vai falar, quero. Mas quer mesmo? Quanto que essa pessoa quer? Quanto que você deseja? Quanto que você lê a respeito? Quanto que você pesquisa? Quanto que você estuda? Você tá vendo ou você não tá vendo agora esse vídeo? Ou você vai pausar ele porque você vai, não quero ver isso agora. Então, essa é a questão. E o que eu tô querendo dizer pra vocês é que quando a gente corre atrás, quando a gente lê, quando a gente se informa, quando a gente busca informação, isso vai ficando retido dentro da nossa cabeça num lugar diferente. Porque quando a gente simplesmente quer uma coisa, é uma área do nosso cérebro que retém essa informação. Mas essa área é meio que volúvel, essa informação ela se perde. Ela não se transforma numa ação automática, que é o que a gente quer que aconteça, que é aquele tal, eu treino sem sofrer, eu vou treinar, eu gostaria de ir treinar sem sofrer. É porque essa pessoa já conseguiu reter essa ação. Essa ação já virou automática. E isso acontece quando você lê, quando você pesquisa, quando você corre atrás, quando você repete conceitos a respeito daquilo que você deseja. Tá? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que quem não ainda... Quando você identifica, quem ainda não identificou essa automação de comportamento, de ir treinar porque quando não vai sente falta, ou de comer bem e quando não come tão bem sente aquela culpa, sente aquela sensação de que, pô, isso aqui não é tão legal, e que quando come bem se sente, nossa, orgulhoso de si. Essa pessoa tem que abrir o olho e pensar aqui, como é que eu posso mudar o meu comportamento? O primeiro passo para você mudar esse comportamento é esse aqui, é assistir isso que eu estou falando e correr atrás de mais informação. Vá atrás de mais informação, vá ler a respeito, vá se informar, vá buscar. E aí, quanto mais você se interessa e quanto mais você traz para dentro da sua cabeça conceitos
informações a respeito, conteúdos mesmo, mas isso fica automático. E olha um exemplo interessante que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. A própria inteligência aí da rede social faz isso. O tal algoritmo, o que ele faz? Ele vai te entregando aquilo que você mais consome. Ele vai automatizando o conteúdo para você, aquele que você mais consome. E na nossa mente acontece da mesma forma. Então, é você agir com inteligência. Primeiro você vai ter que racionalizar para depois aquilo virar uma ação automática. Então, por que eu falo para vocês que quem não consegue treinar, quem sabe, eu já tentei várias vezes, eu não consigo, eu me perco no caminho, essa pessoa precisa entender que ela precisa de uma estratégia específica, que é todo dia. Ah, mas eu não consigo todo dia, eu não tenho uma hora. Então você vai ter uma estratégia de 20, 25 minutos, 30 minutos, mas você tem que ir todo dia. É um comportamento que você está fixando, então você tem que ir. Não interessa, você só não vai se morrer alguém ou se você estiver com febre na cama. Porque você está trabalhando em prol de automatizar um comportamento. E que depois você vai colher esses frutos, mas agora você precisa entender que essa é uma necessidade para o seu cérebro funcionar daquele jeito que você deseja. Que é a tal pessoinha que nem eu, por exemplo. Eu não consigo ficar sem treinar. Eu sinto falta. Mas por quê? Porque eu treino há 30 anos. E lá atrás, lá nos meus 20 e poucos anos, eu tinha a minha motivação que era estética total. Eu queria ser gostosa. E aí eu ia. Essa não era mais a minha motivação. Aquilo já estava dentro de mim. Eu tinha que ir. Eu sentia falta. O meu corpo pedia. Igual pede café, pede chocolate, pede álcool, drogas. Assim, é desse jeito. Por quê? Porque você automatizou. É igual escovar o dente, você automatizou. Agora, se você entende que você não consegue, então você tem que se dedicar a isso. E a mesma coisa acontece com a dieta. Então, entenderam o conceito, tá? Então agora vocês têm que entender como fazer isso. Como é que fica mais fácil fazer isso? Ah, mas é muito difícil, essa disciplina é muito difícil. Aí você lembra que eu acabei de falar agora? Que lá atrás, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu queria muito ser gostosa, porque eu era bem magrela, então meu sonho era ter um bundão e um colchão. O que isso quer dizer? Isso era a minha motivação. O que é uma motivação? É o motivo para uma ação. Era o motivo que eu tinha para treinar. E eu ouvia, na época dos meus professores, que demorava, então que não ia ser assim. Então, o que eu fiz? Eu acreditei no que eles falaram, né? Eu acreditava naquilo que eu ouvia e eu seguia. Não, tem que continuar, tenho que continuar. E falar para si mesma, do jeito que tá, não tá legal. Se eu ficar do jeito que eu tô, eu não vou sair desse lugar. Então, o que eu vou perder continuando? Então, vou continuar, vou seguir. E aí, eu fui seguindo. E aí, logicamente, que não é uma semana, não é em um mês, mas aí os resultados vão vindo devagarzinho. E aí, eu fui ficando mais coxudinha. E aí, você vai. E aí, você entender essa motivação. Por isso que eu falo. Gente, pesca aí na tua cabeça, na tua vida, na tua rotina, o que te pega, o que te dói. O que te dói? Te dói quando você olha no espelho e tua bunda tá caída? Te dói quando você olha aquela interno de coxa, celulite? O que te dói? Traz isso pra você, usa isso a seu favor. O que tá te doendo é o que vai te fazer conseguir entrar nesse modo automático aí de treino. Vai nisso. É o exame, é o remédio que todo mês você compra e gasta dinheiro. Fala, putz, eu podia estar gastando com, sei lá, com outra coisa, com diversão, com viagem. Tô gastando aqui caro esse dinheiro. Remédio para pressão, remédio... Então, entende qual é a tua dor e foca nela. Fala com ela. Não, cara, eu tenho que mudar isso. E age com essa disciplina de querer mudar essa questão aí que tá te incomodando. E você consegue. Não pode desistir. Tá pensando em desistir, me liga. Então, eu venho sempre aqui fazendo esses vídeos pra vocês, pra encher o saco de vocês, porque é importante. E porque essa repetição também é importante, tá? Então, qualquer dúvida, coloquem aqui no grupo. Eu desejo muito, 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 vocês sabem aqui, ajudar vocês sempre. E eu nunca vou parar de trazer informação
sempre que eu puder aqui no grupo pra gente crescer juntas. Essa é a ideia, que a gente cresça juntas e que vocês todas tenham muito, muito, muito sucesso, tá? Beijo!